Boas tardes, todos e todas. Hoje, mais um dia 16 de abril, meio-dia, iniciando mais uma nossa conversa na TV IBPC. Dessa vez com duas convidadas especialíssimas e aqui ao meu lado, na condução do encontro, a advogada colaborativa e mediadora Val Dalmolin, membro da última diretoria, que agora é nossa parceiríssima, e aqui mais uma membra da nossa composição da TV IBPC. Vamos vê-la mais vezes nesses episódios quinzenais que temos. E queria dar as boas-vindas hoje à Dora Wade, também advogada colaborativa, mediadora de conflitos, e Renata Ferrara, também advogada de família, especialista em família e sucessões, também mediadora, ambas muito comprometidas com a autocomposição, com os métodos amigáveis de solução de conflitos e que pensam numa grande inovação, que é o nosso tema de hoje, como a gente consegue aliar a tecnologia a serviço das famílias, né? Para ali a gente conseguir adequar a tecnologia à necessidade de cada composição familiar. Bem-vindas, Dora, bem-vinda, Renata. Hoje vamos falar, então, do fenômeno da guarda compartilhada, principalmente quando a gente tem animais de estimação. Val, passo a palavra para você. Bom dia, quer dizer, meio-dia, né? Boa tarde já, né? Meio-dia, eu também sempre fico nessa... eu me programo, dá um minuto, eu já... Boa tarde, pronto. Boa tarde, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho uma paixão muito grande pelo IBPC, né? Estive na diretoria, mas não consigo deixar, né, abandonar o IBPC, estou sempre ali envolvida. Fico feliz também de ser convidada para fazer parte, assim, e estar com vocês aqui, Dora, Renata e Natália, é um privilégio, né, para discutir um tema que tem aparecido tanto nos nossos escritórios, né, e a gente tem aí tantas dúvidas junto com os clientes. Como nós somos muito humildes, a gente tenta descobrir alternativas para construir soluções que evitem o conflito, né? Então, o aplicativo de vocês, o trabalho todo de vocês é sensacional, né? Eu não sei se a gente, acho que se apresenta, começa se apresentando, né, Nath, cada uma por si, ou se a gente já começa perguntando. Eu sei que é um bate-papo, né? Então, estou aqui pedindo tua ajuda para saber como que a gente conduz. Bom, meninas, eu costumo dispensar as apresentações muito formais, mas eu acho que seria muito interessante ouvir de vocês que têm um currículo muito diferente, um envolvimento diferente, principalmente nessa aliança que vocês conseguiram construir do direito e da tecnologia. Então, eu queria que vocês falassem brevemente, né, sobre vocês e sobre o surgimento dessa ideia, né? Dora, eu já sei um pouquinho, Dora até comigo participou de uma força-tarefa que fizemos de revisão dos textos do IBPC, da gente pensar o nosso site, pensar a nossa comunicação na internet, o que era o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o que é, e a Dora sempre esteve muito próxima desse movimento de colocar o IBPC nesse lugar de amplo acesso que é a internet. Então, da Dora, eu consigo muito saber de onde vem esse interesse. Mas queria saber, Dora, se você pudesse apresentar um pouquinho e já começar a contar do teu interesse no direito e na tecnologia, seria ótimo para a gente ouvir, para os nossos ouvintes saberem um pouquinho mais de você e da sua trajetória. Tá ótimo. Obrigada pelo convite, Natália. Bom dia, Renata, Valdirene. Então, eu sou advogada de formação e trabalhei os últimos anos com mediação de conflitos familiares e sempre apaixonada por tecnologia. E a minha experiência na mediação mostrava que algumas questões do dia a dia podiam ser resolvidas de uma forma mais automatizada e nem sempre com o envolvimento dos advogados, porque eu via que os casais, né, especialmente os casais recém-divorciados, e até no divórcio, judicializavam questões que eram do dia a dia, né, em relação aos filhos, questões de pagamentos, decisões, não questões jurídicas. E talvez por uma falta de opção de como resolver essas questões, principalmente quando tem um problema na comunicação. A partir daí, eu sempre olhei muito para o que se fazia, o que se faz fora do Brasil, em termos de tecnologia, né? A Holanda é o país referência de tecnologia em relação à disputa, aos conflitos interpessoais.
Então, num determinado momento, eu tive a ideia de fazer um aplicativo, né, que em primeiro momento seria uma plataforma, depois um aplicativo, que automatizasse essas questões entre as famílias, que resolvesse de uma maneira mais objetiva, mais direta, as questões que não são jurídicas, deixando para os advogados o que precisa ser judicializado, né? E deixando para o judiciário, que já está bem ocupado, as questões que são jurídicas e que são graves, urgentes, às vezes envolvendo violência, enfim, que a gente sabe que precisam ir para o Poder Judiciário e lá tem seu lugar. Então, a partir daí eu comecei a estudar mais o que se faz fora do Brasil. Os Estados Unidos também tem vários aplicativos para gestão dos filhos. E na pandemia foi o momento em que eu comecei a desenvolver esse projeto mais concretamente, né? Chamei um amigo engenheiro da Poli para desenvolver o software. E aí nasceu os nossos, que é os nossos filhos, que é o nosso primeiro aplicativo, né? A ideia dos nossos é ser a marca, né? Ela é a marca de gestão compartilhada. Começou com os filhos, e aí o ano passado surgiu os nossos pets, que é o segundo aplicativo para a gestão dos animais, né? Dos pets, que hoje estão inseridos nesse contexto familiar e estão inseridos nas disputas que acontecem na época do divórcio. Quem vai cuidar, quem vai se responsabilizar, quem vai pagar as contas. Então, as discussões são semelhantes, apesar do pet não ser filho. Eu percebia que também as questões dos pets estavam sendo judicializadas como a dos filhos. Falei, acho que temos um segundo produto para resolver, porque eu tenho sempre essa bandeira, sempre tive, de não judicialização do que não for estritamente necessário, né? Que as pessoas tenham autonomia e se responsabilizem pela gestão dos filhos e dos pets. Então, esse foi o pontapé inicial, aí vou passar para a Renata completar. Não, e vocês sabem, né, que antes de tudo a Dora e eu somos amigas. Então, enquanto a Dora estava lá na pandemia, pensando no aplicativo e criando e produzindo, o que aconteceu, né? Eu sou casada há 20 anos com a Estela, a Teca, e um dia eu estava no interior e rolou uma conversa assim, a gente tem cachorros, né? Lá no interior, cachorros em São Paulo. Ah, os meninos não tomaram vacina. Você não deu a vacina? Eu não, você também não deu. Então, aquela coisa de... E aí eu falei, não é possível. A gente não tem um controle sobre isso. Aí eu fui para a Apple Store, que é um aplicativo agora para organizar o dia a dia dos pets. Não tinha, era tudo, assim, muito incipiente, não tinha nada aqui. E aí eu pensei, nossa, precisa de um aplicativo para fazer isso. Só que eu sou ótima para ter ideias e menos ótima para executar as ideias. Então, depois passou um tempo e a Dora contou do aplicativo que ela estava implementando. E foi muito engraçado, porque quando o primeiro contato que eu tive com o aplicativo, eu passei a meio que assim... Ah, isso é meu também, sabe? Uma coisa assim. Então, eu comecei a dar palpite, porque eu me apaixonei pela ideia. E aí, chega uma hora, até pensei, falei, não, acho que eu tô muito intrometida, né? Porque, no fim, você gosta muito, assim, da coisa, você quer participar. E aí, eu falei, olha, se um dia você quiser ter sócios, você pode me chamar, porque eu acho que eu já tô muito intrometida, né? E depois isso aconteceu. Então, a Dora é a pessoa que teve essa ideia, pariu todo esse sistema do aplicativo. Depois, a Luciana Grimber e eu e outras pessoas também foram surgindo para auxiliar nisso, né? Mas, respondendo a sua pergunta, Natália, isso, para mim, essa questão específica do pet surgiu de uma necessidade da vida ali, nem no sentido de um casal que está se divorciando, mas da dificuldade que a gente tem para manter um controle dos cuidados que a gente tem que ter com o pet, que embora, juridicamente falando, se a gente for olhar ali a letra da lei, ainda é uma coisa, é encaixada na letra da lei como uma coisa, mas é tratada pelo judiciário e pelo direito já de outra forma. Por quê? Porque essa classificação de coisas que você tira de um lugar e põe no outro sem perder a sua essência, ela não atende mais às necessidades
do dia a dia que a gente precisa, né? Então, a gente vê ali no direito uma evolução para seguir a sociedade como normalmente é, né? A sociedade muda e o direito corre atrás. Então, hoje, realmente os pets estão numa outra categoria do que aquilo que o código reservou para eles, né? Perfeito, Renata. E eu até já confidenciei isso tanto para você como para a Dora, que eu também conheci o aplicativo fazendo uso na minha dinâmica, né, de parceria, não como divorciada, não como separada, mas como uma mãe de pet mesmo, que fazia justamente, que buscava justamente esse compartilhamento de questões do dia a dia. Então, eu até, na hora de baixar o aplicativo Os Nossos, que eu fiz muito por um serviço que eu queria oferecer para os meus clientes que enfrentavam desafios da parentalidade, eu acabei achando naquele aplicativo a ferramenta que eu precisava para uma gestão que eu nem sabia que eu precisava. Isso da vacina é um exemplo perfeito da utilidade desse aplicativo, né? Que também tem na versão Os Nossos, que é essa marca, né, dessa parentalidade digital, e que agora a gente importa para uma nova demanda da sociedade. E eu posso falar muito pela minha geração, que é o que eu tenho visto, o que eu tenho experimentado. Eu tenho 32 anos, com amigos muito de idades semelhantes, e o que eu tenho visto é um atraso, né? É uma geração que tem optado por ter filhos mais tarde, e que no lugar dos filhos a gente vê ali o test drive, primeiro mãe de planta, depois mãe de pet, depois mãe de pet, de uma maneira geral. Então, isso é o que eu vejo como uma tendência, um crescente da sociedade, pessoas cada vez mais envolvidas, trazendo o pet para esse contexto familiar, tratando como filho, né? Não só num lugar de afeto, mas também do compartilhamento desses cuidados. Então, queria entender se é um fenômeno que só eu observo como alguém inserida nessa geração, que também tem pet, ou se vocês, somos aqui todas advogadas de família, é algo que vocês têm percebido no escritório de vocês? Existe essa demanda crescente? Eu não sei como que tem sido a experiência prática de vocês com esses assuntos de compartilhamento de cuidados de animais de estimação. A parte jurídica eu vou falar para a Renata responder, mas em termos de experiência, é uma tendência mundial a divisão dos cuidados com pessoas e coisas, né? Eu fiz essa pesquisa antes de lançar o primeiro aplicativo e vi que é uma questão que no mundo todo cresce muito, né? Então, é gestão compartilhada de pessoas, então, dos filhos, de pets, de pais idosos, né? Que tem que dividir esses cuidados com os pais idosos. A gente vai ter esse aplicativo, os nossos pais, de coisas, então, pessoas que estão dividindo bens, então, elas têm uma casa para veraneio, por exemplo, juntas, ou elas dividem um barco, elas dividem um carro, porque hoje é muito caro manter um carro, enfim. Então, é uma tendência, a gestão, a custódia compartilhada é uma tendência no mundo todo. E eu acho que é uma tendência que veio para ficar, porque isso diminui o peso para cada um, diminui o custo, e eu acho que isso é compatível com o movimento da sociedade mesmo, das pessoas viverem em comunidade, dividirem os cuidados e as responsabilidades, né? Em alguns tópicos isso é obrigatório, em outros não, mas as pessoas estão se organizando para fazer gestões compartilhadas. E, para concluir só esse raciocínio, o que a gente sabe é que, tendo duas pessoas para dividir responsabilidades e despesas, vai haver um conflito, vai haver uma discussão, vai haver uma diferença, basta ter dois seres humanos. Então, a ideia dos aplicativos é que ele seja um terceiro imparcial que possibilite essa gestão compartilhada. Agora eu vou passar para a Rita, acho que ela pode complementar Sim. com a parte jurídica que ela está mais no dia a dia. O que eu estava aqui tentando lembrar, né? A primeira vez que eu tive uma situação que envolvia pets por ocasião de um divórcio foi há cerca de uns 10 anos atrás. Então, você vê, faz bastante tempo. Não era uma questão judicializada, não era uma disputa, mas era num acordo. O casal tinha um cachorrinho e era uma situação interessante porque é um cachorrinho que já tinha uma certa idade. Então, existia, além da preocupação em relação às necessidades, então era um cachorro que tinha questões de saúde, e tinha todo um suporte em torno dele, mas também tinha uma conversa sobre
como será o momento do fim da vida daquele cachorro. O que a gente vai fazer? A gente vai cremar, a gente vai enterrar, a gente vai isso, a gente vai aquilo, porque o cachorro ele tem uma vida mais curta que a nossa, então também é algo que as pessoas começam a pensar, né? E as pessoas às vezes pensam diferentes. E diferente daquilo que a gente tem no humano, em que você tem a sua vontade, no cachorro você não tem. Então, efetivamente, são os tutores que vão precisar se alinhar para isso. E de lá para cá, eu vejo assim, não só por mim no dia a dia no escritório, mas também pelos amigos, pelos advogados, a forma, pelas notícias, né? Está na mídia o tempo inteiro. Então, quer dizer, as pessoas me parece que foram descobrindo essa possibilidade, porque as pessoas têm cachorros há bastante tempo, mas essa ideia de deixar de tratar o cachorro como uma coisa e entender porque que precisa ficar com um ou com outro e que eu não tenho como fazer esse compartilhamento, as pessoas foram evoluindo para entender que eu posso criar esse modelo de compartilhamento. E acho que hoje existe menos preconceito para esse tema do que existia também alguns anos atrás, né? Porque quantas vezes a gente não ouve dizer, ai, que bobagem, imagina, agora vai se discutir guarda de cachorro, né? Então, eu acho que as pessoas foram se acostumando com a ideia e foram também diminuindo o preconceito. Fazendo algumas leituras para esse bate-papo que a gente tem hoje, eu me deparei com uma notícia do site do STJ em que eles contam de alguns julgamentos, e eles começam a notícia dizendo que, isso é do ano passado, né, de maio do ano passado, então talvez o número seja até um pouco diferente, mas eles dizem que no Brasil, os habitantes do Brasil possuem mais de 139 milhões de animais de estimação. Então, assim, é um volume grande de pets. Claro que aí eles dizem que esses dados são da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação. Então, quer dizer, que é uma indústria muito interessada em ter esses números atualizados, né? E dentro disso a gente está falando de cachorro, gato, passarinho, papagaio, peixes, enfim. Então, os cachorros e os gatos estão ali na linha de frente dessas questões. E é interessante também, aproveitando para montar uma experiência prática, é que é muito diferente o tratamento do cachorro e do gato. Né? Por quê? Porque o cachorro é um animal, ou é um pet, ou até a gente já ouve falar de uma outra categoria de seres, depois a gente pode entrar nisso, mas ele vai de uma casa para outra e ele se adapta no ambiente, diferente do gato. Então, numa situação que eu me deparei mais recente, o que acontecia? Existia um interesse em compartilhar a convivência e os cuidados e a presença, então uma guarda compartilhada com os gatos, mas diferente do que acontece com o cachorro, não dava para o gato ficar uma semana numa casa, uma semana na casa do outro. E aí, no fim das contas, optaram por não fazer isso. Por quê? Porque também teria que, assim, uma pessoa ir na casa da outra, entendeu? O que também não fazia sentido para aquele casal, porque eu quero compartilhar a guarda do cachorro, mas eu quero romper vínculos também com a pessoa. E se eu tenho que, para conviver com o gato, ficar indo 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, que seja na casa do outro, eu não quero esse tipo de vínculo. E aí a gente entra numa coisa que eu vou devolver para vocês, essa reflexão, que embora os pets não sejam hoje mais uma coisa no tratamento que a gente tem legal, assim, jurídico, mas eles não estão exatamente na categoria da pessoa, né? Eles estão numa categoria intermediária, e o que a gente vê nas decisões e nos tratamentos dessas disputas é muito o judiciário, por exemplo, ele não olha no sentido de que o que é melhor para o cachorro, ele está olhando aquilo nas pessoas. Então a manutenção do vínculo é importante. Eu tenho uma relação de afeto, claro, o cachorro é um ser que tem sentimento, e ok, mas é diferente da criança. Quando você está organizando a convivência de uma criança, você está olhando o melhor interesse da criança. O judiciário não está olhando para o melhor interesse do cachorro, ele está olhando para aquela relação cachorro-pessoa, né? E aí, dentro dessa... Queria devolver isso para vocês, porque pensando para onde que a gente está indo, né? Porque a gente está olhando, a gente não pode perder de vista que sim, os pets estão ganhando uma importância,
mas em função do humano, né? Porque também a gente tem que tomar cuidado para não sair um pouco do limite, não sei, na minha visão, né? Embora eu adore meus cachorros e acho que eles têm todos os direitos do mundo. Nossa, eu gostei muito Desculpa eu já tomar a palavra aqui, mas eu gostei. Eu estava com essa dúvida. Eu comecei essa live com um ponto de interrogação sobre isso, né? Sobre o melhor interesse, sobre a questão do melhor interesse, e você já respondeu, né? Eu, ouvindo vocês, tem uma... Primeiro, eu queria dizer que a ideia muito legal isso que a Dora falou sobre um modelo no mundo de gestão compartilhada, e eu penso também que isso já é uma réplica do que é uma família hoje, né? A família hoje já é compartilhada, a gente já não tem mais... acho que nunca teve, né? Ainda que você não tenha uma contribuição financeira, mas tem uma contribuição para a família, né? Ainda que tem um cônjuge que não trabalhe, é uma contribuição, é um esforço. Então, tem uma gestão compartilhada e com papéis diferentes, sempre teve, né? Então, acho que quando a gente pensa assim, esse é o modelo de família, né? Quando estão junto, cada um tem sua responsabilidade, né? Inclusive na decisão de ter um animal, não ter um animal, né? Eu vivi no escritório isso, um divórcio em que um ex-cônjuge não queria a responsabilidade, porque ele entendia que foi uma tomada de decisão da ex-companheira. E ela dizia, bom, você tomou comigo essa decisão, os filhos estavam juntos e agora são 5 animais, e de fato eram 5 animais. Já mais idosos, né? E eles com muita dificuldade de entender como fazer para organizar. E essa é a palavra que me vem quando eu penso na solução que vocês oferecem, que é de organização. Quando a gente recebe um casal em divórcio, é uma loucura. Eles não sabem o que é viver, né? Uma vida separados. Então, o nosso trabalho, muito como advogado, imagino que as psicólogas também, é de contender, assim, de trazer um contorno de mais organização. Só que a gente não está 24 horas né, da vida das pessoas. Eles vêm e eles vão, né? A gente dá um apoio, um suporte, acompanhamento ao longo, mas o aplicativo de vocês traz isso, assim, esse pegar na mão, né? Essa ferramenta de pegar na mão para a organização. E também dá a possibilidade do casal experimentar acordos provisórios, né? Porque é o que a gente muito fala. Eu estou falando isso porque eu vivi um casal que eu recomendei, um casal muito jovem, que eu recomendei o uso da ferramenta de vocês ainda na versão gratuita. Não sei se ainda tem esse começo da versão gratuita. E para eles foi muito importante entender as despesas dele. Eles usaram por uns 4 meses, né? Então, eu vivi essa experiência, eles conseguiram repactuar acordos, eles não tinham noção do custo das crianças, enfim, foi muito bacana, foi assim, ter vivido, não era ideia não estamos falando de pet, mas penso que a lógica é muito parecida, né? Esse outro casal, eu não sabia dessa ferramenta, confesso para vocês, de pet, poderia ter recomendado, acho que vou recomendar, porque a gente pensava, qual o valor? Vamos chegar no montante, então? E ela dizia, mas amanhã pode ser X, tem vacina, fica doente, eles estão, mas é muito difícil dizer valor, né? Vamos prestar conta todo mês, ou a cada 2 meses. Então, esse é um ponto da ideia de organização, que a gente consegue até uma certa altura, como advogados, mas a ferramenta está ali. E um outro ponto, que eu não sei se vocês já estão nesse lugar, mas minha filha me fez essa pergunta, porque ela trabalha na área de recursos humanos, e ela ouviu um podcast, ela mora em Montreal, e ela ouviu um podcast que falava da área de recursos humanos sobre uma solução que fazia parte do pacote de benefícios da empresa, muito parecida com o aplicativo de vocês, porque, assim, o divórcio é uma realidade dentro das empresas e é muito sério, porque a gente tem faltas, funcionários com depressão, que não falam, não sentem espaço sobre isso. É um problema dentro de uma empresa, né? A gente sempre fala que o divórcio afeta várias esferas da vida da pessoa, não é só, né, a família, também a empresa. E aí era uma experiência, um relato da empresária proprietária desta solução, que eu não sei dizer se é muito parecida com a de vocês, ou enfim, o que comportava, com a dificuldade do Recursos Humanos ofertar esse pacote, porque esse benefício, porque as pessoas não querem falar que estão se divorciando dentro da empresa. Tem receio, né, do que isso poderia gerar. E quando, na verdade, poderia ser muito
bem aproveitado para melhor organizar, levar filho no médico, para a questão financeira, enfim, esses pontos que eu queria passar para vocês, um pouco caótico, porque assim é o meu perfil. Eu ia comentar, eu ia só complementar o teu primeiro ponto, Val. Eu ia sugerir aqui duas coisas, que a gente pusesse o nome do aplicativo aqui embaixo, Os Nossos Pets, né, para que as pessoas possam baixar e conhecer, e talvez até durante aqui a nossa live para a gente poder responder alguma dúvida que surja dessa exploração inicial. Uma coisa que me ocorreu enquanto a Val estava comentando o primeiro tópico dela é que existem hoje muitos aplicativos, só que fragmentados. Então, por exemplo, se eu quero dividir uma conta, eu tenho provavelmente algum aplicativo para isso. Quando eu quero tomar uma decisão, eu tenho o recurso do e-mail para isso ou o próprio WhatsApp. Quando eu quero falar da marcação de uma data importante ou fazer uma divisão de calendário, eu recorro também a um outro aplicativo de calendário. Uma coisa que me chama muita atenção na iniciativa de vocês é o espaço que é criado para que todos esses temas estejam ali, de alguma forma, interligados. E eu acho que é essa magia que acontece quando os casais que estão passando por processo de separação ou casais que precisam de uma ajuda na organização da dinâmica familiar, é essa magia que eu vejo que a gente faz junto quando eles vêm para uma consulta no escritório. Eles têm noção de compartilhamento de decisões, têm noção de qual é a planilha, né, de despesas da casa, mas falta a gente colocar cada coisa no seu devido lugar, organizar cada caixinha. E o que eu percebo que o aplicativo traz de muito interessante é esse espaço em que a gente cria, como a Val falou, esse container. São esses tópicos que estão envolvidos aqui num compartilhamento de responsabilidades sobre pets. São esses tópicos que estão envolvidos numa reconfiguração familiar. Isso que eu queria saber é o que o aplicativo de vocês oferece hoje de funcionalidade e de que maneira que vocês veem isso organizado no aplicativo? Bom, eu vou juntar um pouco a pergunta da Natália com o comentário da Val, tem bastante coisa para a gente comentar. Então, a primeira resposta é os dois pontos centrais dos aplicativos são organização e comunicação. A nossa experiência mostra que isso é a fonte de maior conflito entre as pessoas que dividem responsabilidades e cuidados. Então, é a comunicação que fica truncada, falou, não falou, escreveu, apagou no WhatsApp, aquela confusão, e a organização, que é o que a Val chamou de container, né? Como se organiza essa rotina quando muda a configuração familiar ou não, como se organiza, como se faz a gestão disso. Então, os pilares dos aplicativos são comunicação e a organização da rotina. Então, respondendo o que a Natália perguntou, né? Hoje a gente tem um campo para conversas nos aplicativos, em que as pessoas conversam, as conversas não podem ser apagadas, ao contrário do WhatsApp. Então, falou, se responsabiliza, escreveu, se responsabiliza. Tem um campo de decisões, porque a guarda compartilhada, especialmente, né, pressupõe decisões conjuntas. Então, tem um campo para as pessoas fazerem os pequenos acordos que a Val também mencionou, são feitos nesse campo de decisões. Uma funcionalidade para se colocar o calendário de convivência e uma agenda, porque sempre tem eventos, você precisa mudar aquele calendário, precisa trocar um final de semana alguma coisa, ou vai ter uma festa da família, você quer, enfim, em relação aos filhos, ou mesmo vai levar no veterinário, não é o seu dia de ficar com o cachorro, enfim, organiza pela agenda e calendário de convivência. Um campo de despesas, porque sempre tem questões para serem discutidas e resolvidas, uma despesa extra, né? A gente sempre fala que por mais perfeito que seja um acordo ou mesmo uma sentença, sempre tem pagamentos que aparecem no dia a dia, então se negocia por lá e faz a divisão pelo campo das despesas. E, principalmente, a ficha que tem dos filhos, né, no aplicativo dos filhos, e a ficha dos pets, que é o que a Renata mencionou sobre as informações de saúde. Então, tem informações em relação ao documento, seja do filho ou do pet, em relação à saúde e à instrução. O cachorro hoje em dia vai na creche, que dia que vai, como que é, onde fica essa creche, quem vai buscar, qual que é o horário, está tudo lá. Por quê? Porque esse compartilhamento de informações através da ficha dos pets é um compartilhamento de poder também, né? E quando a gente divide poder, a gente diminui os conflitos.
Então, quanto mais informação para todo mundo que é responsável pelo animal, né, ou pelo filho, menor a chance de ter uma disputa, de ter uma briga, de ter um conflito. Então, a ficha dos pets é para que as informações estejam lá. E agora, na nova versão do aplicativo dos pets, vai entrar semana que vem, dos filhos já entrou, as pessoas podem fazer upload de documentos, então pode colocar os documentos que precisar lá para todo mundo ter acesso e, e não ter, enfim, cadê o documento, cadê a carteira de vacinação, enfim, essas questões que surgem no dia a dia. Então, as funcionalidades hoje são essas: despesas, decisões, conversas, agenda e calendário de convivência, e a ficha dos pets, que é onde ficam as informações de saúde, de instrução, de documentos, né, tem um registro do pet, fica tudo lá organizado e acessível. E aí, respondendo ao que a Val falou sobre a empresa, né, esse caso é muito interessante. Agora a gente está oferecendo os aplicativos para as empresas, sim, como benefício. Então, a gente está fazendo negociações, se tiver alguma empresa aqui ouvindo, alguém de RH que queira conversar, nesse mercado que a gente chama de B2B, né, em que a empresa faz a aquisição. Tem duas maneiras de fazer isso: pode ser diretamente para o RH ou pode ser para as empresas que vendem pacotes de benefícios, que hoje em dia se junta vários benefícios num cartão, né, que a empresa adquire. Mas independente do caminho, o importante é as pessoas terem acesso aos aplicativos e isso ser um benefício da empresa que as contrata. Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo, em algum momento, para de trabalhar para teclar, para discutir quem vai buscar os filhos, ou quem vai buscar o pet, ou onde o pet vai ficar no feriado, que as pessoas viajam e alguém tem que cuidar desses animais, enfim. Todas essas questões impactam realmente no trabalho das pessoas e na produtividade, porque surgem problemas do dia a dia, com conflito ou sem conflito. Tem coisas para serem resolvidas e alguém vai ter que parar e organizar. Então, sim, Val, a gente está oferecendo para as empresas como benefício para os funcionários, para que as pessoas, enfim, tenham essas questões resolvidas da maneira mais automatizada e mais tranquila possível, e que isso não, que essas questões não interfiram aí nos seus momentos de trabalho. E o último comentário, quando a Natália falou sobre, tem vários aplicativos que resolvem, como a gente diz no empreendedorismo, que resolvem uma dor, e tem vários para dividir contas, você pode fazer uma agenda compartilhada, enfim, eles resolvem uma questão, né? E o que eu quis é fazer uma solução que juntasse as questões mais importantes do dia a dia. E no caso do Pets, é o único aplicativo que existe no Brasil que faz a gestão compartilhada de pets, porque todos os aplicativos de pets no Brasil vendem serviços e produtos, e às vezes até aceitam alguma informação sobre saúde, mas gestão compartilhada, só os nossos pets. Renata. Tenho duas coisas que eu até anotei aqui para falar, que eu acho bem interessante. Nessa questão dos benefícios, Val, e que a Dora comentou, uma coisa interessante falando agora dos filhos, né? As empresas têm, né, a cultura da igualdade, então os pais e as mães têm que, assim, é importante que os pais e as mães participem de forma mais próximas da vida dos filhos. A gente está falando de um paradigma de igualdade, um novo paradigma de parentalidade, né, onde o cuidado não está ligado ao gênero, mas está ligado ao jeito, ou seja, tanto o pai quanto a mãe devem e precisam, é direito do filho ser cuidado por um e por outro, etc. Mas, de fato, o que é que a sua empresa faz em relação a isso? Né? Porque se você oferece como um benefício uma ferramenta que ajuda as famílias a implementarem esse modelo de cuidado compartilhado, aí sim, você está na prática fazendo alguma coisa, né? Agora, se é só um discurso sem uma implementação, é um discurso mais vazio, né? E aí, também pensando nisso, no cuidado compartilhado e como os pets, como a Natália falou, né, acaba sendo um test drive para os filhos do futuro, na nova geração, né? Me parece que é mais simples para uma família. Então, por exemplo, a Natália, na casa dos 30 anos, que está experimentando o compartilhamento dos cuidados de um pet, com seu companheiro, com seu namorado, não importa. Tem muito isso, né? Os namorados, cada um tem a sua casa, mas tem um cachorro ou um gato juntos, né? Então, precisamos aprender a compartilhar. Veja que interessante, é um exercício
Dora, a gente está vendo o seu dedinho, não sei se você está... Ah, sim. Você tem um exercício de, na família, ou seja, na vida em comum, usar uma ferramenta para ajudar a compartilhar um cuidado, que é uma coisa que é mais difícil das pessoas alcançarem quando a gente está falando de filhos. Você dizer para um casal, olha, vocês estão vivendo bem, tá tudo ótimo, mas use esse aplicativo aqui para vocês organizarem as questões da família, dos filhos, que as pessoas acham, não preciso disso. Por quê? Porque não existe uma clareza em que eu tenho o par parental, o casal conjugal, e que, na verdade, são duas funções paralelas. As pessoas acabam exercendo a parentalidade por meio da conjugalidade. Então, fica tudo muito bagunçado. E na hora que isso se separa, entra essa história da disputa do poder, né? Porque quem tem a informação do pediatra, quem sabe qual é a pomada que passa para a picada do mosquito? Então, só que as pessoas não estão muito abertas, na minha visão, elas não entenderam ainda que durante a vida em comum, criar este hábito de compartilhar as informações é saudável tanto para o momento atual quanto para qualquer dificuldade que eu venha a ter no futuro, que é algo mais natural nos pets. Por quê? Porque normalmente é uma coisa nova, as pessoas precisam compartilhar, criar uma forma de cuidar daquele pet. Então, acho que a gente tem um caminho aí de treino mesmo, então uma nova geração que está começando a cuidar de forma compartilhada dos pets, usando a ferramenta, no futuro, terá menos conflitos e menos problemas numa situação de separação. Por quê? Porque criou o hábito, o método para compartilhar o cuidado de um pet ou de um filho, coisa que a geração que já está, a geração de pais e mães, a maior parte não teve essa experiência de criar um método e de se letrar no compartilhamento do cuidado de alguém ou de um pet, né? Então, acho que a gente vai colher frutos aí daqui 10, 15, 20 anos, porque acho que as pessoas aprendendo a cuidar de forma compartilhada vão ter menos conflitos no futuro. Eu acho interessante. Desculpa, só que eu estava com o dedinho que eu estava tentando pôr o link. Desculpe. Não, que agora a gente fala filhos pets, né? Quando, na fala da Renata isso aparece, né? E eu acho que a evolução do conceito de família trouxe, né? A Renata já mencionou a questão da família multiespécie. Mas apesar da gente falar muito filhos barra pets, claro que existe uma diferença não só fática, jurídica, em todos os sentidos, né? Mas um cuidado de como se vai tratar os pets e qual vai ser o enquadramento legal para essa divisão de cuidados, até para uma eventual guarda compartilhada, que pode ser ainda... Tem projetos de lei, né? Ainda não foi regulamentado, mas enfim, isso em algum momento vai ser uma lei que vai modificar o Código Civil. Mas com bastante cuidado sobre qual é a classificação que vai se dar para os pets. Né, em que categoria eles entram, quer dizer, não é mais uma coisa, a gente fala que faz parte da família, tanto que a gente fala filhos barra pets, mas um cuidado quando se for criar essa categoria nova, para como isso vai ser feito, né? Quer dizer, eles não são mais tratados como eram, eles têm um status especial hoje, mas eles não são filhos. Então, como é que... Tem muita discussão por trás disso ainda, para vir. Exato, essa é uma polêmica. Agora, tô aqui pensando, né, e isso se conecta muito também com a fala da Renata. Eu acho que vocês estão criando um aplicativo que tem aí, talvez a gente veja o potencial do aplicativo explodindo daqui a alguns anos, porque é um produto que também é muito desenhado para uma tendência geracional. O que eu percebo a cada recorte geracional, você tem uma tendência até no sentido de buscar um determinado tipo de resolução de conflitos. Então, o que eu tenho percebido hoje, muito de cada vez pessoas mais jovens, é buscando o recurso. A informação ela já está disponível, então eu posso ler, eu posso na internet ver como é que você costuma fazer a divisão de tempo com um cachorro XYZ. Talvez um tempo maior, não seja aquele compartilhamento da convivência de filhos que a gente vê um dia com um dia com o outro. Talvez pela própria particularidade, né? Pela peculiaridade do cuidado com um animal que precisa de mais estabilidade,
talvez esse vem e vai não seja bem-vindo. Então, isso vai ser muito medido ali a cada caso. Agora, o que eu vejo de grande ganho desse aplicativo é esse caráter pedagógico, porque a gente não tem só a solução de uma dor imediata, mas a gente tem um ensinamento que fica para o futuro. E é o que eu vejo que as gerações cada vez mais novas estão buscando. Estão buscando ferramentas para fazer por conta própria. Eu vejo pessoas dos seus 60 anos ainda numa mentalidade muito do contratar alguém que faça, delegar aquela questão para alguém. Aí você já vai para uma outra geração dos seus 40 anos que talvez esteja no meio termo, no meio do caminho. Alguns recursos eu posso absorver para que eu mesma cuide, outros eu preciso delegar. E a gente vem ver uma outra geração que vem, cadê o aplicativo para eu resolver isso? Eu preciso de advogado para fazer um divórcio? Eu preciso passar pelo judiciário para resolver um conflito? Então, a gente vai vendo, eu pelo menos percebo isso na prática, uma diferença de expectativa, olhando ali a idade de cada uma dessas pessoas que vêm procurando uma solução, a gente vê que as demandas são totalmente diferentes. Eu vejo que o aplicativo, tanto os nossos pets como os nossos filhos, vem trazer uma funcionalidade que vai muito além da resolução imediata da questão. Vem para oferecer uma forma de resolver conflitos, a pessoa visualizar e desmistificar que os conflitos eles são inerentes ali à natureza humana. Então, eu percebo o aplicativo aproximando as pessoas da sua humanidade, do seu papel de coparentalidade de um pet, de cotutoria de um pet, como ensinar uma divisão de contas. Então, eu vejo esse aplicativo com uma função muito didática, muito pedagógica, e eu parabenizo a vocês por isso, porque eu acho que essa é a bandeira que todas nós levantamos, é entregar para as pessoas a autonomia da resolução dos seus conflitos, é mostrar para as pessoas que nós não somos as detentoras do conhecimento, não tem um problema, vá ao advogado, pelo contrário, estamos aqui para fornecer informações para que você chegue à melhor decisão dentro da sua família, porque pode ser até, olhando para essa perspectiva do cachorro, do gato, que cada família dê um tipo de tratamento ao seu animal. Então, talvez não seja também a gente colocar o cachorro, o gato, no mesmo patamar que uma criança, porque talvez as famílias, mesmo tendo muito amor, muito afeto ao pet, já coloquem em categorias diferentes. Então, acho que o aplicativo, ele respeita muito a própria organização familiar. E eu acho isso muito bacana do aplicativo de vocês, meninas. Não sei se tem mais algum comentário. Eu ia só falar que a gente, quando atende as pessoas em mediação ou como advogadas, a gente muitas vezes fica com aquela sensação, as pessoas não conseguem resolver esses problemas, elas não conseguem conversar. Mas será que também a gente está criando mecanismos para que elas consigam fazer as coisas de uma maneira diferente? Eu questionava muito isso, né? Eu questionava assim, quanto que a gente consegue efetivamente, além de medidas judiciais, claro, todo o trabalho do advogado que é super importante, mas que ferramentas que a gente entrega para essas pessoas para que elas tenham um dia a dia mais saudável e a família fica mais organizada e fique mais cuidada. Então, não é só dizer, nossa, ninguém consegue conversar. Mas o que eu estou fazendo para que as pessoas consigam conversar? Eu acho que isso é fundamental. E o segundo ponto que eu refletia quando eu pensava numa solução é em alguma coisa que muitas pessoas possam ser beneficiadas. Porque a gente, como advogada ou mediadora, né, a gente atende um número limitado de pessoas. E o resto da população? Como é que está se virando? Como é que essas pessoas estão fazendo a gestão dos seus animais ou dos seus filhos, né? Enfim, cuidando desse dia a dia. Então, a solução digital, ela vem para atingir muita gente, né? Eu quero que milhares, milhões de pessoas baixem o aplicativo, usem e tenham a sua rotina organizada. Então, o alcance grande era um desejo que eu tinha, né, que eu tenho e que está acontecendo para, assim, a gente precisa criar soluções também para o que eu chamo de Brasil real, né, para a população em geral. É ótimo quem a gente atende nos nossos escritórios, mas a gente precisa cuidar de todo mundo, de alguma maneira. Não é o ideal? Não é o ideal, mas pode ajudar bastante. Então, soluções que alcancem muita gente. Tem uma coisa que eu acho que vem bem em linha com o que a Dora está dizendo, é que assim, e essa questão que a Natália também falou, é que eu penso como uma criança que está aprendendo a andar. Não é
é factível você imaginar que a criança que está lá, sentada, deitadinha, e começa a levantar, que ela vá numa toada, levantar, sair andando e dar uma pirueta e tá ótima. Não, ela vai levantar, ela vai cair, aí ela vai levantar de novo, aí alguém vai dar a mão para ela, aí alguém vai ficar de longe olhando. Então, eu penso nesse processo, né? Quer dizer, se um casal buscou claro, tem as pessoas que estão se entendendo super bem e que buscam um advogado para regulamentar a situação, tem. Mas dentro do que mais comumente acontece, se as pessoas não estão conseguindo conversar e buscam os advogados, também é ingenuidade nossa pensar, nossa, mas puxa, como eles não conseguem conversar sobre isso? Não, não conseguem mesmo. Se conseguissem, não tinham buscado os advogados, né? Agora, o advogado precisa ter o espírito de auxiliar aquela pessoa a criar musculatura para que possa fazer aquilo por conta própria. Vai ter um momento em que o advogado vai ter que ligar para o outro advogado para combinar a troca de um final de semana porque a criança tem uma festa de aniversário? Vai! Só que aí os advogados vão precisar ensinar aos seus clientes que existem outras formas de fazer isso, até porque os advogados não vão estar para o resto da vida com aquelas pessoas. Não é natural pensar que as pessoas vão ter que pagar um advogado para o resto da vida para organizar a rotina dos seus filhos, né? E então, aí assim, vão ter aquelas pessoas que vão querer ter sempre um advogado, vão ter aquelas pessoas que não querem se responsabilizar por isso, vão. É por isso que assim, pensando aqui, né? Nem todas as pessoas são para o aplicativo, mas o aplicativo pode ser para todo mundo. Então, assim, o aplicativo é feito para todo mundo. Dentro deste todo mundo, vai ter gente que não vai, que vai querer estar num outro lugar, e tudo bem. Mas é importante que exista essa ferramenta que pode ser para todo mundo mesmo, né? Renata, ouvindo você, eu penso que também eu pontuaria que não são excludentes, né? Eu acho que a gente, se eu bem entendi, eu acho que a gente começa a colocar o advogado no lugar, num outro lugar, né? No outro lugar de oferecer soluções jurídicas, pensar estruturações, porque o nosso papel não é só construir pensão ou arranjo de convivência, nosso papel é pensar também em como é que essa dissolução se dá, seja ela muitas vezes está intricada com questões empresariais, então nosso papel é um papel, começa a devolver para nós como advogados, ou a gente começa a ocupar um lugar de pensamento e de soluções técnicas jurídicas, humanas, é claro, mas num outro lugar, né? Esse cotidiano diz respeito à família e é dela e pertence a ela e não ao advogado, e nem ao juiz, né? Pertence à família, eu acho que acho que é aí que entra os nossos como aplicativo, né? Auxilia essas famílias a entender que esse cotidiano é delas. Então, é uma nova ferramenta. Assim como ela tem inúmeras ferramentas dentro da casa dela, inteligentes, para ela poder viver, né? Juntos ou separados, enfim, é uma ferramenta. E eu acho que assim, o advogado passa a ocupar um lugar especial, mais especial, eu penso assim, né? Que é dele, da vocação dele, que sempre deveria ter sido dele ou dela, e de estar junto com o cliente para pensar questões importantes que são imutáveis, partilha de bens, por exemplo, são imutáveis, decisões que se não bem pensadas, elas podem atravancar as questões de alimentos, enfim. Então, fiquei um pouco preocupada quando te ouvi, mas eu acho que vão ter, sim, uma solução para muitas pessoas, mas o papel do profissional do direito, ele segue sendo fundamental, ainda que seja para essa extensão, porque esse é o nosso lugar, né, de pensar, de ajudar as pessoas a não tomar decisões sem saber, de renunciar a direitos sem ter entendimento. Então, a gente segue aí. Não, né? Val, quando eu falei, a minha ideia não foi dizer que o advogado não é necessário, mas, por exemplo, faz sentido o advogado precisar cuidar da troca do fim de semana? Do atraso para buscar na escola. Ele devolve o cotidiano para a família. Exato, né? Exatamente. É nessa ideia. Eu acho que assim, até porque a informação jurídica, e o nosso sistema, ele não é muito amigável, né? Ele é difícil de entender. Então, claro, você ter uma assessoria e estar a par das informações, poder organizar, conhecer para tomar as decisões é essencial. Mas houve um movimento de que tudo virou papel do advogado, quando não é, né? Então, devolver para o advogado esse lugar
aliviar nossa mente também como advogado, para poder pensar aquilo que é jurídico, aquilo que são essas decisões mais amplas, e devolver para a família essas questões que elas são igualmente importantes. Só que ninguém melhor do que quem está no dia a dia para conseguir conversar e resolver essas questões, né? Então, foi isso, não foi tirar o advogado da cena, viu? Renata, eu recentemente vi um gráfico, né? Agora eu estou tentando lembrar o livro de onde eu tirei, mas é uma imagem que está muito clara na minha cabeça. São 2 eixos aqui, e o gráfico ele parece uma ferradurazinha com um uzinho no final. O que ele diz é: 5% das pessoas vão resolver suas questões. Se precisar do advogado por algum motivo, é só para dar uma roupagem jurídica. São aquelas pessoas que conseguem, com as suas próprias habilidades, naquela conversa que acontece na mesa da cozinha, chegar à resolução do seu próprio conflito. No outro extremo desse gráfico, aqui também no final, tem outros, sei lá quantos % das pessoas, que também é uma minoria, que não tem a menor disponibilidade para resolver os seus conflitos diretamente. É uma indisponibilidade total. E para essas pessoas, o caminho do judiciário é isso. São pessoas que estão indisponíveis para chegar, para pensar o seu papel e pensar na solução, então optam por delegar imediatamente. Mas a grande maioria das pessoas, elas precisam do advogado para definir se elas vão ser parte daquele percentual que resolve os seus conflitos de forma amigável, ou, dependendo da abordagem do advogado ou de como elas se comportam nesse processo negocial e relacional, elas podem também acabar no judiciário. E o nosso grande trabalho enquanto gestoras de conflitos não é burocratizar o trabalho daquelas que se resolvem automaticamente aqui sem tantos problemas, mas é tentar dissuadir e trazer cada vez mais pessoas e conscientizar pessoas. E a gente tem que trabalhar nessa grande maioria, nessa massa, para evitar que essa grande massa, caindo no papo errado, ou lendo as coisas erradas, ou tomando decisões com base em influências erradas, acabem indo para um caminho que a gente não deseja. E o que eu vejo que o aplicativo é tão bacana, que está tudo totalmente conectado com isso que a Renata falou, ele é feito para todo mundo. Eu ontem estava até comentando aqui no nosso bate-papo inicial, antes da gente começar a nossa conversa, ontem, numa audiência no tribunal, eu pude recomendar o aplicativo para um casal que estava passando por um divórcio altamente belicoso, beligerante, as pessoas batalhando anos, né, por uma criança. Então, o judiciário pode se valer do aplicativo e usar como uma recomendação, porque vai concentrar ali o contato de uma forma talvez mais impessoal, mais distante do que seria num aplicativo, porque se a gente depender exclusivamente de um WhatsApp, as informações se perdem, as pessoas podem acabar entrando numa rota de colisão, porque é uma troca muito imediata de perguntas e respostas. Então, eu vejo que o aplicativo é uma alternativa segura para famílias que já estão em conflito no judiciário, ao mesmo tempo que é um recurso para aquelas que estão sentadas ali na mesa da cozinha e que podem ver no aplicativo só uma função de suporte, enquanto essas outras, e aí eu acho que é a nossa grande vantagem de estar falando aqui no YouTube, no Instagram, para a gente ampliar esse conhecimento. A gente está aqui falando para pessoas que podem se valer do aplicativo diretamente, e a gente está falando de profissionais que podem oferecer o aplicativo como mais um recurso para a solução dos conflitos, como Renata falou, como Dora falou, para a gente simplificar questões do dia a dia e para a gente também fazer um bom uso do nosso tempo. As pessoas, enquanto pessoas que precisam se dedicar a outras funções, e os advogados, que também podem, né, se deter ali em funções que requerem mais um conhecimento técnico e questões mais urgentes. Então, eu vejo como algo muito bacana que foi desenvolvido, né, que serve para todo mundo nos diferentes modelos de solução de conflitos que venham a buscar para aplicar na sua própria vida. Então, bom, eu mesma já passei aqui, a gente já está nos nossos minutos finais. Queria saber se Dora e Renata, se tem alguma mensagem final para a gente já partir para o nosso encerramento. Bom, quero agradecer pelo convite, foi muito bom esse papo, é super importante levar essas informações para todo mundo e falar para as pessoas baixarem o aplicativo, né, os nossos pets, os nossos filhos, está na Google Store, na Apple Play,
porque a questão é essa mesmo, né? Que as pessoas consigam fazer a gestão do dia a dia com autonomia, sem precisar recorrer para o advogado, para o que não é jurídico. E assim, os filhos agradecem, os pets agradecem, mesmo sem falar, eu tenho certeza, quanto mais tranquila tiver essa família, mais organizada, é menos terapia para todo mundo, uma rotina é melhor e uma vida é melhor. Então é isso, como a gente fala lá, né, os nossos pais conectados ou tutores conectados, né, filhos e pets bem cuidados. Obrigada, gente. Obrigada. Bom, eu também quero agradecer a Natália, a Val, a TV e BPC, né? É um privilégio poder estar aqui. O tempo passou, a gente nem viu, acho que isso é um ótimo sinal. Agradecer também a Dora por ter tido essa ideia brilhante e por me permitir fazer parte dessa história, que realmente é muito bacana poder dedicar um pouco da nossa existência a tornar o mundo um lugar melhor para as pessoas poderem viver também, né? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Também estou feliz aqui. Estou super ansiosa esperando a nova versão, Os Nossos Pais, porque eu faço parte dessa geração de sanduíche. Ó, plantou a sementinha. Os Nossos Pais. Logo chega. Muito obrigada, gente. Uma boa semana. Foi ótimo esse papo. Eu sou uma admiradora desse produto que vocês desenvolveram. Acho que ele tem aí uma vida muito longa. Acho que é um legado que a gente vai deixar para as próximas gerações, da gente plantar essa sementinha do diálogo e mostrar que é possível a gente desmistificar os conflitos, simplificar para trazer bem-estar para o sistema. Então, meninas, muito obrigada pela ideia, pela idealização desse produto e também pela participação aqui na nossa TV BPC para trazer novas ferramentas para os profissionais de gestão de conflitos, né? A gente está aqui querendo ficar sempre antenado no que existe de mais moderno, mais inovador. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês e, Val, super obrigada pela parceria aqui na condução. Nos vemos na próxima quinzena, né? Daqui a 15 dias, mais uma TV BPC ao meio-dia na terça-feira. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Jorge, pelo suporte. Nos vemos. Boa tarde.